Amigos do Mosaico, é com grande prazer que nós recebemos novamente o Dr. Fernando Lotenberg, presidente da CONIB. Ele sempre traz novidades. Infelizmente, esse mês nós vamos falar com um assunto que realmente é praticamente tão antigo como a história da humanidade. Nós vamos falar sobre antissemitismo. Se vocês têm reparado, nos meus comentários eu tento evitar de falar toda semana, porque se for o caso, nós só podemos fazer um programa Mosaico toda semana, só para contar os casos, as tragédias, as desgraças, as maldades. Doutor Fernando, muito obrigado. Prazer. Por estar aqui conosco para falar de um assunto que não é exatamente novo e que é sempre preocupante. Não é tanto prazer falar sobre isso. Não é um prazer? Não tem jeito. Não tem jeito. O que está rolando de mais recente e preocupante? Olha, Rony, teus ouvintes e telespectadores já sabem que esse tema é um tema candente, é um tema importante para nós. Acho que o que a gente tem que ficar atento são as novas modalidades, né? Porque ele é como se fosse um vírus mutante, né? O Rabino Sacks fala isso, que ele começou com uma coisa que atacava a religião, depois passou uma coisa que tinha um aspecto racial, né, dos judeus como uma raça inferior, e ultimamente passou a ser uma coisa ligada a direitos humanos, a respeito a direitos de minorias, que é como se ataca o Estado de Israel, que é o antissemitismo contemporâneo na forma de antisionismo, né? Então, eu acho que existe um triângulo que é composto de um lado pela extrema-direita, que é aquele antissemitismo tradicional, caráter neonazista, um antissemitismo da extrema-esquerda, que é o que eu mencionei agora, que vem pela crítica exacerbada, demonizante a Israel, e o fundamentalismo islâmico, que também tem um papel importante na propagação desse discurso. Então, o que a gente vê territórios que até então pareciam protegidos ou infensos a esse tipo de manifestação, não mais acontece assim. Então, nos Estados Unidos teve Pittsburgh, o atentado à sinagoga, outro em Poway, perto de San Diego. Tudo começou com aquela marcha em Charlottesville, né, de neonazistas. Então, esse discurso supremacista branco cresce muito. De outro lado, você tem essa crítica ao Estado de Israel, que a rigor poderia ser uma crítica legítima, como se critica a política brasileira, de um governo brasileiro, de um governo americano e tal, mas lá vem com esse tom de culpar os judeus do mundo pelos problemas que existem no Oriente Médio. Não são poucos e talvez os de Israel não sejam os maiores. Agora, na Europa, você vê um número impressionante de pequenos atentados, não só esses que provocam vítimas fatais, com pichações em Viena, com agressões em Paris, ou na Alemanha, ou na Inglaterra. Quer dizer, números que crescem exponencialmente, na casa de 50%, na casa de 70%. Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo no mundo? Eu acho que a gente tem que se preocupar, e os nossos patrícios que vivem nesse país estão se preocupando. Tem números de uma pesquisa recente que foi feita nas comunidades europeias, o número de pessoas que consideram sair dos seus países, como França e Inglaterra, está na casa dos 50% a 55%. Quer dizer, isso é inaudito. Os números de pessoas que se dizem inseguras também cresceu muito. Também. Então, você tem a questão política, você tem a questão do dia a dia. Enfim, é algo que a gente não via. Aqui no Brasil, felizmente, essa onda ainda não chegou, o que não quer dizer que não, Deus nos livre, não possa vir a chegar, e para isso a gente tem que estar sempre atento. Agora, é um quadro novo nessa dimensão. O fenômeno é antigo, mas os números são muito grandes e assustadores. Tem remédio para isso? Porque antigamente se falava, não, é uma questão de educação, é uma questão de formação. Educação continua sendo o remédio fundamental, a aspirina fundamental para essa dor? Não é uma panaceia, ajuda. Eu acho que é tarefa nossa também, comunitária, ensinar, contar o que aconteceu, repetir o que às vezes para nós é até
A gente fala assim, bom, mas de novo com isso? De novo, porque infelizmente pouca gente conhece ainda. 1/3 das pessoas na França não sabem o que foi o Holocausto, né? Então tem esse papel de educar e de informar melhor, mas não é o único. Ele é condição necessária, mas não é suficiente. E para quem viola a lei, o remédio é a aplicação da lei. É você punir, é você evitar que os atentados ocorram. A gente tem no Brasil hoje, por exemplo, uma lei antiterror que é mais efetiva do que já tinha, que permite à polícia investigar e prender aqueles que estejam pensando em praticar um ato assim e punir aqueles que de fato tenham chegado às vias de fato ao resultado final. Então, investigação, punição e prisão. Para nossa comunidade, o que a gente ouve de vez em quando sobre pequenas manifestações, eu acredito, de antissemitismo local, é muito diferente do que acontecia 40, 50 anos atrás? Eu acho que sim, porque ele tem essas características contemporâneas que eu mencionei no início, né? Você não tinha, por exemplo, uma militância anti-Israel tão forte. Então você vê em algumas manifestações, a gente viu em Porto Velho ou em Belo Horizonte, numa dessas manifestações contra contingenciamento de despesas na área de educação, no meio aparece uma bandeira de Israel do nada e coloca fogo na bandeira de Israel. O que isso tem a ver, né? Ao mesmo tempo você vê manifestações a favor do governo, né, com bandeira de Israel. Quer dizer, não é bom para nós isso, né? Nem de um lado nem de outro. A gente não quer estar exposto e ligado a uma determinada política governamental. Nós somos plurais, né? Nós temos gente de todos os lados, nós temos que conversar com todos, nós temos que respeitar as particularidades de cada um da maneira como cada judeu quer se expressar. Então, alinhamento político partidário para nós não serve, né? Se não for por estratégia, no mínimo porque você desrespeita o que cada um e grupos comunitários pensam. Então, a nossa política tem que ser plural, nós temos que conversar com todos e manter os nossos valores, manter a nossa base de respeito, de tolerância, de democracia, de respeito a direitos humanos. Esse é o nosso core, né? Isso está no estatuto da CONIB, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, respondendo diretamente à sua questão, quer dizer, existem fenômenos novos, a questão do fundamentalismo islâmico também era muito incipiente, mas de fato as pessoas que foram presas antes das Olimpíadas, né, era um grupo um pouco amador e tal, mas tinha essa característica, eles tinham como alvos entidades judaicas, estava lá na comunicação entre eles, então a gente precisa estar atento a esses novos fenômenos, porque o antissemitismo velho de guerra sempre esteve aí. Agora, as formas como ele se expressa vão mudando e a gente tem que acompanhar e denunciar. Fernando, muito obrigado pelos esclarecimentos. Como vocês podem ver, não é desesperador, mas é sempre preocupante. O Mosaico volta já já.